Oiê! O Dia dos Namorados foi esses dias e nós leitoras só queremos ganhar uma coisa: diamantes. Brincadeirinha, mas também, se quiser, sem problemas. Livros! Então, gente, vou mostrar pra vocês alguns livros que eu ganhei nos meus últimos dias dos namorados. Oiê! Eu estou reaparecendo aqui, vocês sentiram falta de mim? Me desculpem, mas enfim. Hoje, neste vídeo, eu quero mostrar pra vocês alguns livros que eu ganhei nos últimos dias dos namorados. Então, assim, no livro que eu fiz, quando eu retornei com o canal no começo do ano, eu mencionei sobre alguns livros que eu ganhei no Dia dos Namorados, do ano passado. E por que essa questão foi importante pra mim? Porque, tipo, foi um Dia dos Namorados que eu literalmente ganhei muitos livros, tipo, vários livros como de presente. Igual aquele meme que é um cara com um buquê, tipo, só que o buquê é de livros. Assim, absoluto cinema, né? E aí, eu queria mostrar pra vocês esses livros e também, nesse Dia dos Namorados, eu ganhei outros livros que eu queria muito, então vou mostrar todos eles pra vocês. Bom, então eu já vou falar toda aquela ladainha que vocês estão cansados sobre se inscrever, deixar seu like e comentário aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Gente, o primeiro livro, eu tô olhando pra vocês e eu tô olhando pro livro, tô olhando pra vocês. É isso. Então, o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês, né, que eu ganhei no Dia dos Namorados do ano passado foi Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Bom, ainda estou aqui e ainda não li o livro, então esse livro eu ainda não li ele, mas eu gostei muito do filme. Quando eu fui assistir Ainda Estou Aqui, eu assisti no cinema e eu chorei muito, porque eu já tinha estudado sobre a história do Rubens Paiva, então, assim, aquela cena em que o Selton Mello, tipo, ele vai com a polícia, né, e ele olha pra Fernanda Torres, né? O Rubens olhando ali pra... Gente, esqueci o nome dela. Eunice. Aquela cena ali, tipo, pra mim, assim, foi onde meu coração partiu 1,5 milhão de pedaços, porque foi muito significativo aquele último olhar, né? E aí, quando eu voltei do cinema, eu li Feliz Ano Velho, que foi o livro que o Marcelo Rubens Paiva escreveu sobre, né, o acidente dele, né, e aí ele traz alguns relatos sobre a recuperação dele. Assim, eu como mulher tenho algumas questões com relação àquele livro, né, algumas falinhas machistas e problemáticas ali do Marcelo Rubens, mas eu gostei muito da forma como eu me senti no hospital junto com ele. Tipo assim, eu achei a experiência da leitura do livro muito imersiva e eu gosto muito de livros que me proporcionam isso. Então eu gostei muito da escrita do Marcelo, apesar de ter esses pontos que, pra mim, assim, particularmente, tipo, a gente tá passando, eu acho que a gente tá lendo a mente, praticamente, de um cara jovem que acabou de ficar paraplégico, então tem... Enfim, assim, eu acho que eu não tenho críticas ao fato do Marcelo ter feito aquelas escolhas. Eu acho que assim, cara, quando você é um autor, e principalmente tendo esse lado muito autobiográfico do livro, tá tudo certo, entendeu? É só porque, tipo, eu como mulher tive alguns trechos que eu fiquei incomodada, mas enfim. E aí, Ainda Estou Aqui era um livro que eu já coloquei eu tinha colocado ele na minha lista há muito tempo antes, na verdade, porque eu participei de um evento online com o Marcelo Rubens, e ele mencionou sobre esse livro muitos anos não, mas assim, tipo uns 2 anos antes do lançamento do filme. E ele mencionou sobre esse livro e falou sobre o filme, né, que estava sendo feito um filme e tudo mais. E aí, Ainda Estou Aqui foi um dos livros que estava na minha lista que eu ganhei no Dia dos Namorados do ano passado. Bom, outro livro que eu quero mostrar pra vocês que eu ganhei no Dia dos Namorados do ano passado foi O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui essa edição, porque eu acho ela maravilhosa. Então ela veio nessa capinha aqui de proteção. Olha esta capa, olha esta perfeição. Assim, eu gosto muito dessa edição aqui da Pandora. E eu já li esse livro. Ano passado, quando a gente decidiu ir pra Paris, eu falei, pô, eu preciso ler um livro francês. E aí eu escolhi, né, O Fantasma da Ópera. E, cara, uma questão sobre este livro. Quando eu terminei ele, eu fiquei assim, eu não acredito que esse livro não é uma história real. E aí eu fui falar pro Humberto, eu falei, meu, O Fantasma da Ópera não é uma história real. E ele falou assim, sim, porque não existem fantasmas. Aí eu fiquei tipo, tá bom, não existem fantasmas. Mas não é por causa disso, porque, não existem fantasmas, né? Mas é porque, gente, a escrita do Gaston Leroux, ele era jornalista, então ele escreve numa forma de quase que reportagem, de uma investigação, assim, né? E cara,
Olha, enfim, eu fiquei, tipo, muito chocada que não era uma história real, porque, tipo, tem vários elementos que te levam a crer nisso. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma resenha sobre o Fantasma da Ópera, me conta aqui nos comentários, que aí eu vou saber, né, que os meus 3 maravilhosos telespectadores mais fiéis querem que eu faça uma resenha sobre o Fantasma da Ópera. Eu fui na Ópera Garnier, vou tentar colocar uma fotinho aqui nesse vídeo em algum lugar. Eu não visitei, eu visitei a parte externa, a gente passou lá no dia do Natal mesmo, no dia 25 de dezembro. Mas eu quero muito fazer o passeio pela ópera e passar pelos lugares em que o livro menciona. E eu acho que ele tem essa característica que eu falo, tipo assim, eu terminei e fiquei, não acredito que não seja uma história real. Foi porque, inclusive, tem muitos elementos do livro que são reais, que aconteceram na história e que tem registros históricos, inclusive, e sobre espaços que existem dentro da ópera. Então, assim, eu estou muito ansiosa para voltar para Paris para poder fazer esse passeio imersivo dentro da ópera. E aí, ele vem também com essa pintura a óleo aqui, que seria tipo meio que uma aparição do fantasma. E ele vem com um pôster, assim, enfim, eu amei esse presente. Ele vem com um pôster que é uma reprodução ali da capa, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, enfim, sucesso. E aí, um ponto que eu trouxe no vídeo também de retorno do canal, que eu falei, foi sobre o período ali do final de 2024, quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, né? Então, eu assumi os meus cachos, né? Hoje estou vivendo com eles, inclusive, ainda estou em transição, eu tenho algumas pontinhas ainda de cabelo aqui alisado. E quando eu comecei a fazer esse processo, eu acho que pra mim foi um processo muito maior do que uma questão só do meu cabelo, né? Eu realmente me entendi como uma mulher negra e eu queria estudar sobre o feminismo negro, sobre as mulheres negras, sobre o papel da mulher, sobre essa autodescoberta mesmo, sobre racismo, enfim. E aí eu tinha salvo muitos livros na minha lista também nessa temática. E aí o Humberto comprou vários deles, então agora todos os livros que eu vou mostrar pra vocês estão dentro dessa temática. Bom, o primeiro deles é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li esse livro, ele é muito bom, ele realmente é um pequeno manual, realmente, assim, eu acho ele muito educativo e ele é um livro curtinho, gente, olha, sério. Se você quer começar a estudar sobre essa questão do racismo e tudo mais, eu acho que é um ótimo livro. Eu quero fazer um encaixe aqui e mencionar um livro que eu li antes desse, que foi O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Eu ganhei de presente de um amigo no meu aniversário. E que, inclusive, pra mim, assim, ele tem esse caráter educativo também até um pouco mais profundo do que aqui o Pequeno Manual Antirracista, mas eu acho que, assim, é uma leitura obrigatória pra gente que quer, né, realmente combater o racismo e que quer entender realmente, né, o que é o racismo. Então, enfim, Pequeno Manual Antirracista, eu acho que é tipo, uma literatura de entrada mesmo pra vocês. Bom, o outro livro é E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Eu comecei a ler ele agora, tipo, literalmente, eu ainda estou no prefácio. Tô aqui com o meu marca-página do Moulin Rouge. E eu até fiz uma publicação aqui no YouTube da dedicatória, que eu achei muito bonito, vou até mencionar aqui pra vocês, que é: para Rosa Bell, minha mãe, que me contou quando eu era criança ter escrito poemas, que herdei dela meu amor pela leitura e meu anseio por escrever. Gente, eu gosto muito de dedicatórias de livros. Toda vez que eu leio, eu fico tipo, nossa, será que algum dia alguém vai dedicar um livro pra mim? Que eu acho isso muito magnífico. Tem um livro do Jorge Amado que eu li há um tempo, e nesse livro ele dedicou pra amigos escritores famosos, que agora eu não lembro os nomes deles, os dois, mas assim, eu achei demais aquela dedicatória. Eu fiquei tipo, nossa, um amigo dedicar um livro pra mim, que magnífico. E maravilhosa a Bell Hooks aqui dedicando esse livro pra mãe dela. Esse aqui também, ela escreveu ali. A Bell Hooks, ela é uma mulher que, né, dedicou a vida dela, os estudos dela à questão do feminismo negro, né? Então, as obras dela têm muito a ver com isso. Ela também tem um lado, assim, da literatura infantil que, enfim, é muito forte, muito legal. E nesse livro aqui, essa questão da mãe dela é uma coisa que já aparece aqui até no próprio prefácio. E a Bell Hooks, ela escreveu esse livro no período ali em que estavam existindo aqueles movimentos feministas, né?
na década de 70, mais ou menos. E ela trouxe essa perspectiva do feminismo negro, que é tipo, onde as mulheres se encaixam dentro dessa luta do feminismo. Então eu estou lendo, não tenho ainda nenhuma impressão, assim, eu acho que a primeira impressão foi ótima, né, a dedicatória e aqui o prefácio. Essa contracapa muito linda é a mãe da Bell Hooks, gente, muito perfeitinha, né? Ela colocou a mãe dela aqui, então assim, maravilhosa. Eu queria muito ler Bell Hooks, eu tenho alguns outros livros dela salvos ali na minha lista, e eu acho que, enfim, eu acho que eu vou me apaixonar. Então, vem aí minhas impressões sobre este livro também. Se você quiser que depois eu fale um pouquinho sobre as minhas impressões, eu não sei se eu vou fazer um vídeo, porque eu gosto muito. Esses livros, eu acho que os próximos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que são muito livros de não ficção, de aprendizado, de estudo mesmo. Então, assim, a gente às vezes querer fazer uma resenha sem ser muito técnico, eu não me sinto tão segura, né? Eu acho que é mais para um aprendizado meu, mas eu posso fazer um shorts, alguma coisa falando sobre este livro também, então se vocês quiserem, vocês me falam aí. Bom, o outro livro também é da Bell Hooks, é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Eu não li, não sei do que se trata, além de, né, o título também nessa pegada aqui do feminismo. Acho que a Bell Hooks, ela tem essa... as obras dela vão ter realmente muita ligação com essa questão e, enfim, eu tô ansiosa também para ler esse livro. Uma coisa que eu percebi que de uma forma meio que involuntária, nos últimos meses eu só tenho lido autoras mulheres. E aí, gente, quando eu fico temática, assim, é muito engraçado, porque daí eu falo, eu vou ficar temática 100%. Então agora, tipo, eu tô engatando livro de mulher atrás de livro de mulher. É isso, assim, tô lendo vários livros escritos por autoras mulheres. E aí eu acho que esse aqui talvez seja o próximo, depois que eu terminar aquele ali, Eu Não Sou Uma Mulher. Eu acho que eu vou ler este livro. E é isso, esse aqui da Rosa dos Tempos. A Rosa dos Tempos, se eu não me engano, é a editora que publica os livros da Bell Hooks aqui no Brasil. Então, vamos. Bom, e aí a gente chega numa maravilhosa também, que é uma autora, uma ativista realmente dedicada a essa questão do feminismo negro, às mulheres, e também, né, com a luta pela democracia e tudo mais. Inclusive, né, gente, publicada aí pela Boitempo, então saibam, né, que aqui não é uma coisa neutra. Então, Angela Davis, nossa diva. Esse aqui é A Liberdade é uma Luta Constante. Eu tenho alguns... Se eu não me engano, são 4 livros. O Humberto me deu 3 deles. Então, esse aqui é A Liberdade é uma Luta Constante, que ela vai falar sobre... Aqui tô até lendo a contracapa, olha só. Ela vai falar sobre feminismo, movimento negro, LGBTQ, transexualidade e a causa palestina. Então, ela realmente é uma ativista muito dedicada, enfim, maravilhosa. E aí eu tô aqui mostrando pra vocês. A Liberdade é uma Luta Constante. Nenhum desses livros eu li ainda, gente, porque assim, enfim, a gente ama ganhar livro, mas a gente não está dando conta de ler todos eles. Esse aqui é Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis também. Então vocês veem que eles são bem parecidos, né? Tem a mesma vibezinha, assim, na capa e tudo mais, mesma... E o terceiro que ele me deu foi Mulheres, Raça e Classe, também da Angela Davis. A Angela Davis também tem essa questão muito ligada à luta de classes. Enfim, eu tenho certeza que eu vou gostar muito desses livros. Mas como eu falei, tipo, como são livros pra estudar, não vão ser uma leitura que eu vou pegar e vou fazer assim, vou ali ler um livro. Não é um livro, do meu ponto de vista, que eu vou, tipo, sentar e vou ler ele ali como se eu estivesse lendo uma ficção, né? Então, é um livro de estudo, são livros de estudo, e eu acho que agora que eu tô entrando nessa pegada de ler ali os livros da Bell Hooks e tudo mais, pode ser que eu engate Angela Davis, mas aí tudo vai depender de tipo, eu estou um pouco... preciso ler alguma coisa de ficção, não sei. Então, não posso dizer que vou ler os da Angela Davis também todos agora. Eu, inclusive, tenho alguns livros do Paulo Freire que eu gostaria de ler pelo menos um deles. Então, pode ser que eu não leia Angela Davis nesse momento, mas assim... estou muito feliz, né, também de mostrar pra vocês. E aí, aqui eu queria destacar o fato, tipo, da sensibilidade que o Humberto demonstrou quando ele me deu esses livros, porque ele realmente entendeu que era uma questão minha, né, tipo, eu num processo de autodescoberta, realmente, como uma mulher negra, eu sei que tem muitas meninas que
cresceram aí não gostando do seu cabelo, aprendendo a não gostar do seu cabelo, se sentindo feias pela cor da sua pele. E o quão pesado é isso? Eu não sou uma pessoa negra retinta, né? Então, eu acho que na sociedade tem uma passabilidade maior, mas assim, o racismo existe. Nesse processo de reconhecimento mesmo, eu penso muito. Ele tem uma ligação muito grande com a ancestralidade, assim. Eu fico pensando nas minhas ancestrais, mulheres que foram escravizadas. E eu queria muito, tipo, cara, realmente. Eu acho que o cabelo, inclusive, ele foi, tipo, a menor das coisas, sabe? Tipo, eu assumi o meu cabelo cacheado, ele é só uma representação, acho que visual para as pessoas de algo que aconteceu dentro de mim, sabe? Porque hoje, gente, eu amo meu cabelo, eu amo a cor da minha pele, enfim, o meu padrão de beleza, inclusive, mudou, assim, pra mim, mulheres negras, porque esse é um ponto também que as pessoas não falam, tá? Mas a gente tem um padrão de beleza construído que é da mulher branca, ela que é a bonita, do olho claro e tudo mais. Gente, hoje meu padrão de beleza, tudo mudou muito. Até o meu processo de colocar tranças e tudo mais, tudo tem a ver muito com algo que aconteceu dentro de mim, que é esse meu reconhecimento no lugar de uma mulher negra vivendo numa sociedade que sim, é muito racista. E aí, gente, por último, temos aqui a nossa diva, Lélia Gonzalez. Então, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, também era um livro que tava na minha lista que eu queria muito ler. Esse também é um livro de estudo, né? Então, assim, cara, quando eu penso sobre a Lélia, eu acho ela maravilhosa. E aí, quando eu estudei um pouco, porque, inclusive, eu sou uma pessoa que, tipo, eu tento estar em contato com estudos literários, questões de classe, história, assim, de alguma forma. E aí, uma coisa que me ajuda muito é um podcast chamado 451 MHz, que é da revista 451, que tem ali, se eu não me engano, é uma revista da editora, Todavia. E, cara, gente, esse podcast é muito bom, sério. Eles trazem, né, autores pra falarem sobre os livros deles, mas sempre com uma temática. Então, os episódios têm ligação com uma temática e não especificamente com uma obra. E são entrevistas, né, com esses autores, onde eles exploram, né, realmente a escrita do autor, e muitos autores citam outros autores, e foi assim que eu cheguei na Lélia. E, enfim, esse também eu acho que, talvez, depois de eu ler a Bell Hooks, eu vou ler Lélia. Então, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Bom, então esses foram os livros que eu ganhei no Dia dos Namorados do ano passado. O Humberto me entregou um negócio com um monte de livro, e aí todos esses foram os livros que eu ganhei. E aí, esse ano, eu ganhei estes livros aqui, que eu vou... Pois é, gente. É um box de todos os contos de Rubem Fonseca. E aí, gente, vamos lá. Eu vou primeiro mostrar os livros pra vocês. Então, eles são separados pelos períodos ali da vida do Rubem que ele escreveu os contos. Então, aí tem uma fotinha dele naquela época. Esse primeiro volume é de 1948 a 1979. O segundo volume, ele é um pouquinho maior e ele é do período de 1992 a 2006, que aí o Rubem já tá ficando mais velhinho, né? E aí, por último, a gente tem esse aqui, que é um pouquinho menor, que é o de 2011 a 2018, que a gente já tem um Rubem bem mais velhinho. E aqui tem todos os contos, inclusive 2 contos inéditos que a filha dele encontrou nas coisas dele depois que ele morreu. E aí, gente, eu sei que Rubem Fonseca, ele não escreve uma literatura que muitas pessoas curtem ou se sentiriam confortáveis de ler, porque ele foi um contista que escreveu muito sobre a violência. Os contos dele têm essa coisa do policial, mas também do bandido, né? Eu inclusive, quero mencionar aqui novamente o 451 MHz, que foi através dele que eu conheci Rubem Fonseca. Há alguns anos eles fizeram alguns episódios especiais homenageando alguns autores. Cara, e esses episódios são maravilhosos, porque assim, eles entrevistam pessoas que tiveram contato com aqueles autores, entrevistam os autores, né, se os autores, se eles estavam vivos ainda, né, e aí eles trazem atores e atrizes pra interpretar a leitura de alguns trechos, né, dos livros. E aí a gente teve, no do Rubem Fonseca, a gente teve o Marcos Palmeira lendo alguns trechos de contos dele. Um dos contos mais famosos do Rubem Fonseca é O Cobrador, né, que é um conto que tem muita violência, né? Então, esses livros, eles têm muito essa questão da violência, realmente, como eu falei, do bandido. Inclusive, eu li um conto dele no dia que eu ganhei, né? Na sexta-feira.
eu li um conto que foi Feliz Ano Novo, porque o Feliz Ano Velho, o título, né, do Marcelo Rubens, ele fala que tem uma conexão com o Feliz Ano Novo, né, do Rubens Fonseca, que ele leu e tudo mais. E aí o Feliz Ano Novo é um conto bem pesado, pra mim, particularmente falando. E que eu achei que... Depois eu fui tentar fazer essa conexão, porque é um ponto que é mencionado no episódio sobre o Rubens Fonseca, do fato desses cineastas brasileiros que fizeram filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e tudo mais, que dá a entender que eles beberam um pouco da fonte do Rubens Fonseca. E eu consegui fazer essa conexão perfeitamente. Inclusive, acho que a gente encontra muitos dadinhos nos contos do Rubens. Então eu falo, tipo assim, não é uma literatura que todo mundo vai gostar, né? E eu acho que isso pode acontecer. Mas assim, sabendo disso, né, dessa introdução, e eu acho que principalmente pensando no peso, na significância do Rubens Fonseca para a história, né, da literatura brasileira, da literatura policial brasileira, eu queria muito conhecer o trabalho dele melhor, então ler os contos dele. E aí eu salvei esse box na minha lista, e aí o Humberto foi lá. Eu tô achando que a vida do Humberto tá muito fácil, né? Porque é só ir lá na minha lista da Amazon e me fazer feliz, basicamente. Mas é isso. E aí, esse box de contos aqui do Rubens Fonseca, tipo, pra mim é maravilhoso. E aí, eu gostaria de aproveitar e falar pra vocês sobre uma coisa que eu tenho pensado. Eu preciso muito saber como que eu vou encaixar isso na minha vida, mas eu queria muito saber de vocês se vocês participariam de um clube de leitura de contos. Então eu sei que muita gente, tipo, quer começar a ler, mas não tem muito hábito, fica tipo, às vezes é um livro grande, nananã. E aí eu pensei em criar um clube de contos. Eu já participei de um clube de contos que eu amei. Então, pra mim, ler contos é uma experiência muito legal também, porque, enfim, eles são mais curtos. E aí a gente poderia discutir sobre esses contos. Então, tô pensando em criar um clube de contos. Se você tem vontade de participar, se você participaria, me fala. Porque aí, quem sabe, eu possa dar uma enriquecida nessa ideia e criar um clube de conto pra gente. A gente poderia ler contos do Rubens, ou, enfim, de inúmeros autores. E basicamente é isso, gente, assim. Esses foram os livros que eu ganhei nos últimos dias dos namorados. Não sei se no próximo dia dos namorados eu vou ganhar mais livros. Uma coisa que eu gosto sobre essa questão de você ter listas na Amazon, né, é ganhar livros das pessoas. Então, no meu aniversário, eu também dou um jeito de fazer chegar nas pessoas que eu sei que vão me dar presentes, que eu acabo ganhando os livros que eu quero. E, enfim, é isso. Se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui, que eu falei que eu não li ainda, então, assim, dos contos do Rubens, o único que eu li integralmente foi Feliz Ano Novo. Eu já ouvi O Cobrador, então foi um conto que eu ouvi, mas eu quero ter a experiência de ler. E aí, os outros que eu mencionei aqui, da Angela Davis, o da Lélia, né, eu ainda não li. Então, se você leu também, me conta como foi. E, né, se você quiser, lembrando, né, se você quiser que eu faça uma resenha sobre o Fantasma da Ópera, também me conta aqui nos comentários. Então, gente, no livro de hoje foi isso. Eu espero que o Dia dos Namorados de vocês tenha sido muito bom. Se você tá namorando, se você não tá namorando, não importa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!